Vamos começar aí falando de áudio, né? E para a gente falar e adentrar nesse mundo aí do áudio, entender os parâmetros técnicos que falam que tem nos equipamentos e tudo mais, a gente precisa entender o que é o som, né? E as suas características. Então, vamos dar primeiro uma pequena introdução a respeito, né, para a gente saber as características básicas do som, para a gente poder adentrar aí nesse universo do áudio, tá? Então, o que acontece? O áudio, ele é classificado como um som, né? E o som, ele é classificado como uma onda, e essa onda ainda é classificada como sendo uma onda mecânica. Então, o que é isso? Uma onda é uma perturbação que vai ocorrer, tá? Periódica em um meio, tá? Claro, existem perturbações aperiódicas, né? Que podem ser consideradas também ondas. Mas no caso aqui, vamos analisar as perturbações periódicas em um meio, tá? No caso, por serem periódicas, tá? A gente vai ver mais na frente que isso nos dá aquele parâmetro que a gente vai ver mais na frente, que é a frequência, tá? Beleza. E essas ondas, então, por que o som é onda mecânica, tá? Ondas são classificadas de duas formas, como mecânicas ou eletromagnéticas. As mecânicas são o quê? São ondas que necessitam de um meio material. Então, elas precisam de um meio. O que é isso? Um meio para a sua propagação. Um meio material, um meio que seja de matéria, né? Que tenha matéria, que tenha massa, né, ali presente para se propagar. Então, ondas mecânicas não se propagam no vácuo, tá? Porque o vácuo é vazio, não tem matéria. Então, o que acontece aqui, ó? Exemplos de ondas mecânicas que necessitam de um meio material é o som, né? Como nós já falamos ali. O som, exemplo, né? O som, né? O som, a onda sonora, né? O que mais? Nós temos outros exemplos, que no caso seria o quê? Por exemplo, uma onda, você joga uma pedra, né? Você joga uma pedra na água, o que acontece? Você vê um monte de ondas concêntricas ali, né? Fazendo um efeito ali periódico. No caso, então, você pode falar que é as oscilações, né, de uma pedra ao cair na superfície da água, né? Pedra em um lago, né, no caso. Eu vou até desenhar aqui o exemplo. Uma pedra dentro de um lago, ela vai fazer esse formato, né, de ondas concêntricas aqui, beleza? Então ela cai ali no centro. A onda do mar também, né, aquela onda, claro, não quando ela quebra, né, mas a onda no mar mesmo, ela ali se propaga também, né, é uma onda que se propaga em um meio material. No caso, o material ali é quem? É a água, né? No caso do som, qual é o meio material? Né? É o ar, né? No caso do som, a gente até pode colocar aqui, ó, meio material. No caso do som, o meio material é o ar, né? Ar, meio material, beleza? No caso da pedra caindo ali no lago, formando várias ondazinhas concêntricas, o meio material é a água, né? No caso. Tem outros exemplos também. Você quando balança uma corda, né? Balança a corda num sentido único, por exemplo, uma pessoa que está aqui a corda, ela estava parada, né? Ela está presa numa parede aqui. O que acontece? Você pega e começa a mexer na corda assim, ó, fazer essa oscilação de cima para baixo, cima para baixo. Logo essa corda vai fazer esse formato aqui, né? Ao balançar na parede, né? Vai estar produzindo esse desenho aí de onda, né? No caso, a gente pode até fazer melhor para como se fosse o início, né? Para não complicar aqui, peraí, deixa eu dar uma apagada aqui. Mas aí a corda estaria, a onda estaria se propagando nessa corda aí, tá? Então no caso aqui, ó, a pessoa balança e a onda vai caminhando. E daqui a pouco ela está aqui na frente, né? Mas vou desenhar pontilhado como se ela tivesse se propagado para cá, ó. E ela vai indo, beleza? Então, esses são exemplos. Qual o meio aqui? Se fosse uma corda aqui no exemplo aqui, o meio material é a corda, é a matéria da corda, tá? É a própria corda, que é o meio da onda se propagar, beleza? Então, isso são ondas mecânicas. Agora, o que são ondas eletromagnéticas? São ondas, né, que não necessitam necessariamente de um meio material.
elas podem, se ela não necessita necessariamente de um meio material para se propagarem, significa que elas podem se propagar em um meio material ou não. Então, o que acontece? Esse tipo de onda se propaga no vácuo. Se propaga no vácuo. Que é um meio não meio não material. Beleza? Meio não material. Mas também se propaga em meios materiais, tá? Mas também, né, não se propaga no vácuo, assim como em outros meios. Caso do ar, né? Pode ser o ar. Assim como deixa eu colocar aqui, assim como em outros meios. Beleza? Tá. Então tá aí, vou colocar alguns exemplos, tá, a respeito dessa onda aí, as ondas eletromagnéticas. Se eu até desenhar melhor esse assim aqui, ficou meio... Então vamos lá, assim, né? Assim como, né, em outros meios. Então, no caso aqui, é um ponto aqui, né? Assim como em outros meios, vou fechar aqui, beleza. Um exemplo aqui, né? Aqui eu dei o som, né, no meio, nas ondas mecânicas. Aqui você pode ter aqui, ó, um exemplo das ondas eletromagnéticas. Podemos colocar aqui a luz do sol. Ela é uma onda eletromagnética. Como é que ela chega aqui na Terra, né? Luz solar, né? Ela chega através do vácuo do espaço, né? Luz solar. Luz solar, que mais? Nós temos aí os próprios satélites, né? As ondas de rádio. Ondas de rádio. Você está escutando ali, essas ondas se propagam no ar, né? Ondas de rádio, você está recebendo ali o sinal da Jovem Pan, por exemplo, né? Ondas de rádio. De rádios não, de rádio, né, professor? De rádio. Beleza? Wi-Fi. Wi-Fi é uma onda eletromagnética também. A gente vai ver, nós veremos também, né? No caso do vídeo, né? As imagens, né? A luz, né, provocada pelas imagens são ondas eletromagnéticas, né? Então, o próprio vídeo, né? O próprio vídeo que você assiste chega ao seu olho através da luz, né? Vídeo, a luz, né? Chega através de ondas eletromagnéticas, né? Que mais? Outro exemplo, o calor, né? O calor, as ondas infravermelho, né? O infravermelho, as ondas infravermelhas. No caso aí nós vemos aí no dia a dia, né, aquele aparelhinho que mede a sua temperatura quando você vai entrar no mercado lá. Aquilo ali ele mede a sua temperatura através das ondas infravermelhas, né? Então, no caso, aquilo é uma onda eletromagnética, né? O seu corpo produz calor e esse calor gera ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho, né? Que pode ser captado por aquele equipamento lá, beleza? O nome dele é até pirômetro, tá? Beleza, tá aí, falei sobre cada uma delas, a gente vai estudar o som primeiramente, tá? E aí nós temos aqui uma representação, tá, de uma onda, por exemplo. Imagine que essa onda aqui, isso aqui parece o símbolo do Wi-Fi, né? Que também é uma onda, tá? Eu representei aqui uma fonte sonora, tá? E o que acontece nessa fonte sonora? Você escuta o som devido a perturbações que ocorrem o quê? No meio que é o ar, né? Essas oscilações. E o que acontece? Quando o som ele produz, né, ali a pressão no ar, o que acontece? Ele vai produzindo, as moléculas de ar vão produzindo o quê? Pressões aqui nas moléculas mais próximas. E essas pressões que eu coloco aqui, esse desenho aqui, a gente chama de região de compressão.
Por quê? O que acontece? É o seguinte, o ar está aqui e você tem a molécula de ar aqui. E como é que essa onda se passa entre moléculas? Da seguinte forma, você está havendo aqui a oscilação da fonte sonora, então o que, que essa fonte sonora vai fazer com as moléculas? Essa fonte sonora ela vai fazer com que as moléculas vibrem numa direção. Então, essa molécula estava parada aqui, só que ela vibra, vai para frente e depois volta. E fica girando em torno dessa região central aqui, ó, tá? Deixa eu até apagar um pouquinho. Dessa região central aí dela, né? Ela estava em equilíbrio aqui, só que o equipamento, né, sonoro produz lá, o alto-falante produz pressão para frente e para trás, de modo que a molécula vai para frente, depois volta e vai oscilando. Ela sai da sua posição de equilíbrio, vai para frente, passa na posição de equilíbrio, vai para trás e volta. Então ela vai fazendo essa oscilação. Quando ela vai para frente, ela empurra a próxima, né? De modo que a próxima vai empurrando a outra e elas vão oscilando. Ou seja, elas repetem esse padrão, tá? E aí o que acontece? Acontece que no ar vai gerando regiões assim, ó, de pressão e rarefação. O que é a região de rarefação? É quando a molécula ela volta, ou seja, você tem pressão ali negativa no caso, né? Então o que acontece? Essa região aqui, que eu estou desenhando aqui, ó, essa da frente, é uma frente de onda que a gente chama que é o ponto de compressão no caso do ar. Ponto de compressão da onda sonora. A compressão ocorrendo. Chama até de frente de onda. Essa região vazia aqui, a gente chama de ponto de rarefação. Então, se você observar aqui, o que acontece? Eu vou desenhar uma molécula só. Essa molécula ela só vai oscilar. Ou seja, o que acontece aqui? A molécula só está oscilando, ela não está saindo de um ponto e indo para outro, não. Ela vai para uma posição, tá? Isso aqui é uma onda, ela transfere o que? É energia, não a matéria que se propaga aqui, não. Essa molécula só vai para frente e depois ela vai para o centro e volta, vai para trás e volta para a sua posição inicial. Aí a gente fala que ela completou um ciclo, tá? Então isso aqui seria uma molécula, tá? Molécula de ar. Então o que acontece? Você falou no microfone, não, você falou aqui no ar, eu estou falando aqui, eu estou produzindo essas oscilações, de modo que essa molécula vai para frente, sai da sua posição de equilíbrio, chamada de zero aqui, ó, só para ser zero, é a posição de equilíbrio dela. Vai para frente, chega no seu máximo aqui, ó, no seu ponto máximo, já balançou a da frente, empurrou, aí ela vem e volta para o zero, de novo, vai para trás, na medida que ela vai para trás é que ela causa aquela rarefação, tá? Ela vem para trás, tá? E depois volta para o zero. Aí ela completa o ciclo. Aí ela volta de novo, vai para frente, vai para o zero, vai para trás. Aqui é o ponto mínimo, né? Dela, né? No caso, deixa eu até desenhar aqui, ponto mínimo. Mínimo da onda, tá? Então, de modo que você vai obter que se for desenhar um gráfico, né? A gente vai falar muito, um gráfico, né, da representação dessa onda aí pela pressão. Então, eu vou colocar um gráfico de pressão por tempo, imaginando que esse sistema não tem perdas nenhuma, né? A fonte sonora continua mantendo ali a sua intensidade o tempo todo. O que acontece? Se eu for olhar a pressão gerada nessa molécula, vai ser a seguinte: ela vai começar a subir, vai chegar num ponto máximo, que é esse aqui, ó, né? Depois vai descer, vai diminuir a pressão, vai chegar no ponto de equilíbrio de novo, que era o zero de pressão, e vai descer novamente, vai chegar no ponto mínimo aqui de pressão, depois volta para o zero. E aí o que acontece? Aí ela vai fazer de novo o mesmo ciclo. Vou até desenhar aqui, ó. Vai fazer isso aqui novamente. Beleza? E vai até... Opa! E vai até lá, tá? E vai repetir de novo.
Então ela vai repetir essa oscilação novamente. Eu vou até, fica até melhor para ver, vou desenhar de novo. E ela vai repetir isso novamente. Porque vai ser periódico isso, né? Aí eu poderia até dar uma aumentada aqui nesse gráfico. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Apagar aqui. Fazer um. Então tá aqui, ó. E vai continuar, tá o tempo passando e essa oscilação continua. Então, se você observar, aqui você vai ter um máximo, né? Aqui vai ser o máximo da pressão dela, né? Aqui é o ponto máximo de pressão, max, e aqui é o ponto mínimo de pressão, beleza? E aí aquilo que eu falei, né? Esse ponto de pressão aqui é onde está ocorrendo o quê? Aqui é onde está ocorrendo a compressão. Nesses picos aí, ó, positivos, né? Esse pico positivo é a compressão. Aqui é o pico negativo, né? Os picos negativos, a parte que está negativa da pressão, né? Aqui seria rarefação. Rarefação. Nós veremos que os sinais, né? No caso aqui é uma onda mecânica, tudo representando pressão, mas você vai ver lá na eletricidade que isso aí também ocorre, tá? No caso é a corrente que sobe, né? A tensão vai lá em cima, depois cai para negativo, né? A tensão alternada e tem um movimento oscilatório, né? Você vai ver que isso aí tem uma frequência, tá? E isso vai ter realmente a frequência, tá? Nós vamos falar disso mais na frente, mas introdutoriamente é isso, tá? É o que a gente, né, vai falar e abordar agora, é isso. Então, praticamente é isso. O que você tem que gravar é que o som, né, é uma onda, né, em uma onda mecânica. O que é uma onda mecânica, né? O que é uma onda eletromagnética, né? Exemplos de ondas mecânicas, exemplos de ondas eletromagnéticas, né? Saber que aqui, ó, né, o ar, né, não é a molécula de ar que está saindo daqui, não, ela fica aqui. Mas o que acontece? Claro, no nosso ambiente existe o vento, né, vai empurrar as moléculas e tudo mais. Mas quando você fala, você está transferindo energia e não a matéria. Por quê? Porque a energia faz com que a molécula oscile e empurre a próxima. Porque a próxima ganha energia fornecida pela molécula. Tá? E aí a molécula volta para o seu estado. Ela só fica vibrando aqui. Ela não se propaga devido ao som que eu produzi. Tá? Ela simplesmente fica vibrando e vibra nas moléculas mais próximas, produzindo o quê? Transferindo essa energia e essa energia chega ao meu ouvido de forma que vibra o meu tímpano e eu consigo perceber a oscilação no meio e meu cérebro interpreta isso como som. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai parar por aqui. Essa é a parte introdutória do áudio, tá? Então é isso, bons estudos e até mais, tá? Tchau, tchau.